colocar um canto assim colorido pra colocar uma planta, você pintar metade da parede de uma cor e deixar o resto branco. A caneta vocês usam pra fazer o contorno e a tinta pra preencher dentro. Lugar do home office e esse outro lugar é da sala. Fala galera, o vídeo de hoje é sobre 8 tipos de pinturas diferentes que vocês podem usar para decorar a parede e mudar a casa de vocês. A quantidade de tinta que vocês vão precisar depende do que vocês vão fazer na parede, mas às vezes aquele 1/4 mesmo, que é aquela lata bem pequenininha, já resolve o problema, e ela custa em média uns 40 a 50 reais. O primeiro tipo é um que tá bem famoso atualmente, que é o da meia parede. Ele é literalmente o que o nome já diz, é você pintar metade da parede de uma cor e deixar o resto branco, ou pintar metade de uma cor e metade de outra cor. Para fazer isso é só medir a altura que você quiser, passar a fita crepe e pintar. A altura não necessariamente precisa ser metade da parede, vocês podem colocar ela um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, como vocês acharem melhor. Vocês podem usar esse tipo de pintura em todo o ambiente mesmo, ou só em uma parede, tipo aquelas que se faz para usar em cabeceira de cama, que também está sendo muito usada e é muito legal. Para saber a quantidade de tinta que vocês vão precisar, vocês medem quantos metros quadrados vai ser essa pintura e checa na lata da tinta que diz lá quantos metros quadrados aquela quantidade de tinta é capaz de pintar. E aí é só calcular. O segundo tipo é uma releitura do granilite, que é aquele revestimento que tem em casa de vó, sabe? Que é bem antigo, mas que agora tá de volta. Uma dessas imagens que estão passando aqui são de papéis de parede que imitam esse granilite, mas nada impede que vocês façam isso com pintura também, porque dá pra fazer tranquilamente. Essa releitura normalmente é feita usando cores diferentes e tamanhos diferentes daqueles pedaços de pedra. Pode ser desde tamanhos pequenos como tamanhos muito grandes. Não vão precisar da fita crepe para fazer esse, porque dá para fazer de uma forma mais solta mesmo, já que os formatos são meio irregulares. E aí, já que é muito colorido, eu não indico comprar o 1/4 de cada cor de tinta, porque aí vai sobrar muita tinta mesmo. O que eu indico é vocês comprarem aquele potinho de tinta acrílica que vende normalmente em loja de artesanato, e aí vocês compram várias cores diferentes, que vai sair muito mais barato. E ela funciona para pintar a parede. O terceiro tipo é uma pintura que é usada para delimitar um espaço dentro do ambiente. Por exemplo, dá para pintar um retângulo na parede que vocês possam colocar quadros dentro ou prateleiras, ou colocar um canto assim colorido para colocar uma planta, ou até mesmo para fazer aquela cabeceira. Vocês fazem um retângulo ou forma de círculo, algo que delimite aquele espaço que vai estar a cama. Dá também para usar a pintura quando você quer separar um ambiente do outro, quando esses dois ambientes estão integrados originalmente. Por exemplo, tem um home office dentro do quarto, ou tem um home office dentro da sala, ou tem, sei lá, um home office dentro da cozinha, qualquer coisa assim, você tem como colocar essa pintura para dizer, estipular que esse lugar é do home office e esse outro lugar é da sala. Isso serve também para delimitar um corredor de entrada ou uma sala de jantar dentro da sala de estar e assim por diante. Essa pintura não precisa ficar só na parede, vocês podem subir ela pro teto. E aí fica bem delimitado mesmo um espaço do outro. Ah, muito importante, não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu tô vendo por aqui que vocês não estão inscritos, porque tá vermelhinho aqui, e de curtir esse vídeo, porque se vocês curtirem, isso mostra pro YouTube que o conteúdo aqui tá sendo legal, e aí ele divulga isso pra mais pessoas. As bolinhas pretas são ótimas para quem gosta daquele efeito preto e branco, e elas podem ser bem certinhas mesmo, redondinhas, ou elas podem ter um formato mais orgânico, tipo essas minhas que estão aqui. Vocês podem deixar as bolinhas muito perto uma das outras ou muito afastadas, depende do efeito que vocês querem criar. E não necessariamente precisam ser bolinhas, podem ser outras formas, tipo triângulos ou traços, que os dois vão dar o mesmo efeito. De material, vocês podem usar uma tinta preta, e aí para isso vocês compram um pincel pequeno para poder fazer os formatos, ou vocês usam uma caneta de pintar a parede. Ou na verdade vocês podem usar as duas, tipo assim, a caneta vocês usam para fazer o contorno e a tinta para preencher dentro. Ainda usando essa tinta preta ou essa caneta, vocês podem fazer as linhas orgânicas, que elas podem ser grossas, podem ser finas, ou podem fazer qualquer tipo de desenho, por exemplo, desenho de pessoas, ou desenho de folhas, ou qualquer tipo de ilustração que vocês queiram fazer na parede. Para fazer o degradê, vocês vão precisar escolher cores que estejam próximas uma das outras. Vocês podem usar aquelas cores que estão dentro da mesma cartela, sabe? Daquela cartela de cores que a gente usa para escolher uma cor, vocês usam uma cartela daquelas. Para dar esse efeito na parede, vocês vão pintar várias listras das cores diferentes, começando do mais claro para o mais escuro, ou do mais escuro para o mais claro, e depois de fazer isso, vocês vão misturando as cores. Tem alguns tutoriais de como fazer isso aqui pelo YouTube também, que vocês podem dar uma olhada e pesquisar, porque fica mais fácil de ver por vídeo do que eu contando pra vocês. A pintura floral é pra quem gosta de ambientes mais estampados e quem tem mais paciência de pintar, porque ela é muito mais detalhada que esses outros tipos. Vocês podem fazer estampas que sejam com folhagens, estampas que misturem folhagens e flores, estampas que sejam sem contorno ou estampas que tenham esse contorno preto, que todos ficam legais. Para quem tem alguma espécie de projetor em casa que use para trabalhar ou algo do tipo, ou que queira alugar um projetor, fica mais fácil.
porque aí vocês podem fazer o desenho primeiro no computador, depois projetar esse desenho na parede e aí pegar e só ir cobrindo. E o último tipo é a pintura livre, que é o nome que eu dei para esse estilo porque eu não sei muito bem como chamar, mas que basicamente são formas e cores livres que vocês podem fazer sem muitas regras. Dá pra misturar um pouco de cada coisa dentro da mesma parede, colocar formas, colocar linhas, colocar bolinhas, colocar pontos. Tudo que vier na cabeça de vocês podem colocar. Minha dica para essa parede ficar harmônica dentro dessa quantidade de informações é vocês usarem uma boa paleta de cores. Uma paleta de cores que seja harmônica entre si e que sejam cores que vocês gostem, porque aí é muito mais fácil de ficar um negócio legal e bonito. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Eu sei que foi muita informação e muitas ideias diferentes para vocês escolherem só uma, e eu sei que é difícil, eu também tenho essa dificuldade de escolher uma coisa só. Mas se vocês não conseguirem escolher e quiserem misturar, dá pra misturar também, tá? Não tem problema. O meu quarto é misturado. Tem essa parede aqui, que é meio de bolinhas, que ainda tá em construção. E tem uma outra parede que eu fiz um degradê em formato de quadradinhos. E sinceramente tá tudo bem, tá tudo bonito e eu tô gostando assim, então tudo bem misturar. E é isso, até a próxima!